Segunda Crônicas, bem conhecido, capítulo 7. Nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Olha o que está escrito aqui, nas Escrituras. E se, isso é uma condição. O se aqui, é uma conjunção para todos nós, é uma condição, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí tem uma ligação, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente pode observar nas Escrituras, nós temos dois meios de olhar a palavra do Senhor. Aquelas pessoas que olham para a palavra de Deus e que buscam diante de Deus receber uma bênção, porque Deus ele é muito bom para conosco. E Ele nos abençoa no dia a dia. Então eu busco a Deus para que Deus venha me abençoar, para que Deus venha me ajudar. Eu tenho ali se dedicado para receber algo que eu preciso, necessito. Esse é um tipo de pessoa. A segunda pessoa é aquela pessoa que sabe que quando ele tem princípios, quando ele obedece à palavra de Deus, quando ele persevera, ele já sabe que ele já é abençoado. Ele já sabe que ele vive conforme os princípios de Cristo, então ele, por mais que está passando, talvez as coisas apertam para o seu lado, ele sabe que ele tem princípios, que ele anda conforme a palavra. Então são dois tipos de pessoas, e às vezes nós imaginamos que Deus, olhando para as Escrituras, nem sempre nós podemos viver só de milagres. Nós não podemos pensar em um Deus só milagreiro. Nós precisamos olhar para um Deus que é o Criador de tudo e que se nós temos princípios, nós temos promessas do Senhor. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós somos fiéis, e fiéis não significa ser perfeito, porque não existe ninguém perfeito. Mas quando nós cumprimos as nossas responsabilidades perante Deus, Ele é fiel conforme o seu querer, conforme a sua vontade, de cumprir as promessas na nossa vida. E esse texto aqui nos chama a atenção para isso. Quando nós olhamos para esse texto. Ou seja, Deus nos dá condições para nós. Então se nós obedecemos, temos promessa. Se nós não obedecemos, não tem como uma pessoa receber uma promessa de Deus se não obedecer. Não existe. Você pode observar que a palavra de Deus, ela não foi escrita para as pessoas que estão no mundo. Não é para aqueles que estão lá fora. Esta palavra, ela foi escrita para nós que estamos na sua presença. Para nós que se dedicamos. Para nós que se esforçamos. Então, aqui nesse texto, o rei Salomão, o que acontecia? Ele estava consagrando aquele templo de Jerusalém naquele período. Então aquele templo tinha acabado de ser construído, o rei Salomão estava consagrando aquele lugar, e no dia ali na festa de inauguração, a glória de Deus encheu aquele lugar. A glória do Senhor foi tão grande na reinauguração, no dia da festividade. Então naquele dia, o povo, ao ver aquela gloriosa manifestação de Deus, porque o povo pôde contemplar, o povo pôde enxergar a manifestação do nosso Senhor, e quando eles viram o que Deus estava realizando, eles se prostraram diante de Deus, eles adoraram ao Senhor, eles buscaram ao nosso Deus. Então Deus fez uma promessa. Deus olhar para Salomão, o rei Salomão, e faz uma promessa. Salomão, eu quero deixar uma promessa em caso de crise. Não importa a crise que venha, o juízo sobre esse povo, sobre essa nação, se eles voltar ao Senhor, ao nosso Deus, então os seus pecados serão perdoados e sua terra será curada. Olha a promessa. Não é um homem que está prometendo. Não é um ser humano que está dizendo, em caso disso aqui, vocês receberão a bênção. Em caso, se esse povo aqui, o homem X vai dar alguma coisa. Não, é o próprio Deus, irmãos.
Isso me chama atenção, porque quando eu olho para isso eu falo assim, Deus, nós estamos longe da realidade do Senhor. Nós estamos distante de Deus. Nós estamos longe, irmãos, do nosso Senhor. Então, Deus deixa para esse povo o quê? Princípios. É engraçado que isso depende de cada um de nós, é cada pessoa. Se você observar esse versículo aqui, uma criança de 7, 8 anos, eles conseguem entender esse versículo. Eles conseguem contemplar. Só que o porquê então que o povo, que nós às vezes não temos se dedicado? Seja sincero com você mesmo. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui querem promessas. Tenho certeza. Tem certeza aqui, e todo mundo, eu desejo, eu também tenho promessas que eu estou aguardando, eu tenho sonhos que eu luto no meu dia a dia. Agora, seja sincero, você tem perseverado talvez conforme a orientação de Deus? Você tem se dedicado pessoalmente? Porque às vezes nós pensamos assim, o irmão vai me dar tal coisa hoje. Irmão não dá nada para ninguém, quem dá é Deus. Então, entre você e Deus, você tem cumprido os princípios de Deus para receber as promessas? Tem sido obediente? Tem o adorado mesmo em espírito e em verdade? Porque eu não posso ir aos extremos. Aonde eu devo adorar? O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Mas aí eu vou nos meus extremos. Aquilo que facilita para mim. Então eu posso adorar na minha casa, lá deitado na minha cama, olhando para a internet, olhando lá para o YouTube, olhando lá para o Facebook, e tem uma pregação, então eu serei abençoado. Nós não podemos pensar desta maneira. Claro que você pode ter uma oportunidade lá e ver uma pregação, mas o momento de adoração, porque esse povo aqui se reunia, e Deus estava ali trazendo para eles, falando com eles. Então, em primeiro lugar, em tempos de crise, porque todos nós passamos por crise. Em tempos de crise, o povo, a primeira coisa que Deus deixa aí para eles é o quê? Olha lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então a primeira palavra aí é o quê? Se humilhar. Se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante do Senhor. Se humilhar, porque nós não podemos bater no peito e dizer assim, eu sou melhor do que uma pessoa. Eu estou acima de alguém. Sabe, eu sou, olha, se não é eu, tudo para. Eu não posso, eu tenho que ser humilde na presença do Senhor. Eu preciso reconhecer as minhas falhas. O orgulho, irmãos, a gente fala de tanto pecado, mas um dos maiores pecados que eu consigo enxergar na igreja moderna, contemporânea, e isso tem me tirado às vezes até o sono que eu falo para Deus, é o tal de uma palavra bem pequena, o tal do orgulho. Uma certa vez, tinha uma irmã que a irmã era uma bênção. Pensa uma irmã numa bênção. Vou trazer essa ilustração aqui para você entender o que eu quero dizer. Pensa numa irmã uma bênção. Mas a irmã subia, o fogo caía. Eu falava, nossa, essa irmã é uma bênção, essa irmã. Deus um dia me colocou numa prova com essa irmã. Estava eu e minha esposa, e aí eu peguei aquela irmã, falei assim, irmã, ela falou assim, me dá uma carona para mim, porque não tem mais ônibus. Eu falei, não, vamos aqui, vem aqui, irmã, entra aqui, vamos dar uma carona para a irmã. E minha esposa levou ela. E aí, onde que é? Vamos lá. Chegamos lá, aqui que eu moro. Tá bem, deixamos a irmã e fomos embora. Aí outro dia, mesma coisa. Isso passou pelo menos uns 30 dias. É aqui que eu moro. Aí quando foi um dia, eu precisei daquela irmã. Falei, puxa, que eu preciso daquela irmã. E aí, vamos procurar a irmã. Cheguei lá, bati naquele lugar e falou, não, mas a irmã não mora aqui. Falei, como que a irmã não mora aqui? Eu deixo a irmã aqui. Toda vez que eu venho aqui, eu deixo essa irmã aqui? Não, essa irmã não mora aqui. Ela não é daqui. Ou seja, a irmã tinha vergonha de falar na onde morava. Só porque ela morava numa casa mais simples. Então ela fazia o quê? Nós deixava ela em outro lugar. E ela, na verdade, morava em outro lugar. Claro que a gente tem que estar firme com Cristo.
Porque se você não estiver firme com Cristo, e vê uma pessoa pregando e fala, nossa, essa pessoa é uma bênção, essa pessoa ora por revelação, essa pessoa, meu Deus, o fogo cai, a gente vê tudo. Mas o orgulho, muitas pessoas estão na presença de Deus, mas o seu orgulho fala muito mais alto. O orgulho, isso é um pecado perante Deus. É um pecado. Às vezes as pessoas querem discutir tantos pecados. Será que pode isso? Que pode aquilo? Que pode isso? Será que eu devo? Será que isso pode, pastor? E fica procurando às vezes o pastor para perguntar se isso pode, se isso não pode. Mas aí eu falo, o orgulho. Tem tantos pecados na Bíblia aqui. E as pessoas às vezes deixam o eu se levantar. O eu às vezes, você pode observar que o eu às vezes se manifesta em nós. E nós deixamos de receber as promessas. A falta de ser humilde, a falta de se humilhar. Tem muitas pessoas às vezes na presença do Senhor que tem essa dificuldade. Deus, ele tem promessa, Deus tem bênção, Deus quer entregar os milagres para as pessoas, mas às vezes as pessoas deixam o seu eu, o seu orgulho falar muito mais alto. E isso tem o quê? Impedido na sua própria vida às vezes de receber a bênção. Então, antes de tudo, porque não adianta eu orar se eu tiver orgulho. Não recebe Deus. Não adianta eu fazer o fogo cair se eu sou orgulhoso. E Jesus está dizendo que eu tenho que se humilhar. Eu tenho que matar o meu eu diariamente. Tem muita gente que gostaria de falar, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, olha Deus, eu estou precisando disso, Deus, eu quero aquilo também, Deus, meu Deus do céu, Deus, eu quero um caminhão, tem uma carreta de bênçãos que eu preciso. Eu preciso. Mas o seu eu, o seu orgulho, sabe o que me chama a atenção? Tem um cidadão que foi expulso do céu, sabe por quê? Ele não caiu em adultério, não é porque ele estava fornicando, não é porque ele roubou alguém, não é porque ele fez algo contra alguém, não. Por conta do seu orgulho. Ele foi expulso do céu por conta do orgulho. O orgulho afasta muita gente de Deus. O orgulho tira muita gente de ser abençoado. O orgulho, às vezes, que nós precisamos matar no nosso dia a dia, nos momentos que nós deixamos ele falar muito mais alto. E isso impede as promessas, impede os princípios. Observe para você ver, essa semana esses dias eu estava num lugar e eu até comentei, dá uma lista assim de 10 defeitos seus, 10 defeitos. Você vai ficar a noite inteira pensando, sabe que eu não encontro qual que é o meu defeito? Eu estou pensando aqui, sabe, o pastor mandou escrever 10 defeitos meus. E eu estou lutando, mas está tão difícil para mim encontrar os meus 10 defeitos. E passa, e vai, e fica, sabe? E vai para um lado para o outro. Mas sabe, está difícil. Eu não sei o que eu faço. Aí talvez ele escreve uns 3. E fala assim, pastor, só encontrei 3. Aí fala assim, agora encontra da sua esposa, ou do seu esposo, ou do seu irmão de casa, ou da mamãe, ou do papai, ou do titio, ou da titia, ou de alguém. Meu Deus, pastor, peraí, 10 é pouco, dá mais, tem 20. É o eu. É o orgulho que nós temos às vezes. O orgulho às vezes não sai de dentro de nós. Quando nós não somos humildes, se o meu povo, que se chama, não está falando de um povo do mundo, está dizendo que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não tirar esse orgulho, não se humilhar na sua presença, não adianta, irmãos, não adianta mais nada, pode parar por ali, as bênçãos de Deus não serão derramadas. Por quê? Por conta do meu eu. Esta pessoa que eu comentei com vocês, eu fiquei assustado, quando eu falei assim, essa pessoa mora num lugar assim, assim, assim. Quando eu cheguei lá, e eu bati na porta, a pessoa saiu, os cabelos da pessoa subiu tudo para cima. Olhou, pastor, o senhor está aqui. Eu vim aqui, mas eu achei que a irmã morava lá. Não, eu não moro lá, eu moro aqui. O eu, o orgulho. Tem muitas pessoas que precisam tirar esse orgulho. Se não tirar esse orgulho, não sou eu que vou te abençoar vocês. Não é vocês que vai me abençoar. É Deus que vai nos abençoar. E Deus nos conhece se nós somos orgulhosos.
Deus sabe se nós precisamos se quebrantar um pouquinho. Deus sabe se nós precisamos ser humildes, pobres de espíritos, entender que nós não somos nada, que nós precisamos se quebrantar, que nós, irmãos, vocês querem bênçãos de Deus. Nós estamos aqui toda sexta-feira falando de promessa. Meu Jesus, só não vai falar que quem tem promessa não morre. Meu Deus, morre sim. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho. Está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A primeira característica que Deus deixa para um servo de Deus, uma serva de Deus. Ou seja, na mesma medida que a obediência, ela produz bênçãos para todos nós, a desobediência, ela atrai a maldição, o orgulho, o eu. Uma pessoa que não é humilde, não tem promessas. Uma pessoa que não consegue reconhecer quando erra. Sabe que algo mais difícil para um cidadão é chegar e falar, você me perdoa porque eu errei. Tem gente que não consegue. O eu fala muito mais alto. O eu se manifesta. É tão bom quando a gente pede perdão. Eu me lembro quando eu tinha um problema com a minha irmã de sangue. 2 anos sem conversar com ela. Imagine como que você dorme. Imagine como você vive. Imagine como é a aflição dentro de uma pessoa que não consegue dar o perdão por uma irmã de sangue. Até que um dia você chega e fala, você me perdoa? Aquilo tira, parece que sai de dentro de você algo que você se liberta e que você sabe que o próprio Deus vai te abençoar, o próprio Deus vai ter promessas para vocês. O eu, o tal do orgulho, a humilhação ante a poderosa mão de Deus, ela é o caminho para a nossa restauração. Deus restaura, enquanto o povo endurecer a sua cerviz, ele sofrerá as consequências irremediáveis de sua desobediência. A conta chega. Chega. A conta chega. Tem hora que a gente fala assim, meu Deus, a pessoa é desobediente, a pessoa é isso, a pessoa não é submissa, a pessoa critica, e só veja a pessoa ser abençoada. Fique tranquilo, a conta chega, mais cedo ou mais tarde. Tem um ditado que diz aí, a conta chega quando nós somos desobedientes. Quando nós não temos princípios. E irmãos, quem é pior? Aquele que está vivendo em Sodoma e Gomorra, na prática de todo o pecado? Ou aquele que ouve uma mensagem dessa e não coloca em prática? Quem é pior? Os que ouvem. Os que estão aqui dentro. Que ouvem uma mensagem dessa e a palavra diz que é para deixar de ser orgulhoso. Mas às vezes nós não queremos deixar. Nosso eu fala mais alto. Nosso eu às vezes se manifesta. O juízo de Deus, ele começa na casa de Deus. O juízo do Senhor começa aqui dentro. Por isso, só uma igreja quebrantada pode chamar a nação ao arrependimento. Só quando a igreja se humilha é que Deus visita a terra com cura. Às vezes eu me reunia assim com a minha esposa, a gente conversava, e aí daqui a pouco chegava a Maria, certo? Outra hora chegava o Nando, antes dele partir. E aí quando eles chegavam, nós não falava mais nada da igreja. Sabe por quê? Porque às vezes nós impedimos dessas pessoas serem salvas por Deus. Às vezes nós queremos contar os problemas, levamos os problemas da igreja na mesa que nós estamos almoçando ou jantando, uma reunião em família. Não se leva os problemas para casa, aonde se tem uma pessoa talvez que não é convertida. Quando você leva para a sua casa, você impede daquela pessoa vir para a presença. Esse é o grande cuidado. O cuidado que nós precisamos ter. Tem muitas pessoas às vezes que o seu orgulho, às vezes, outra hora eu estava vendo nessa igreja aqui, eu só mudei um banco de lugar, eu estava, meu Jesus, quase me mataram só porque eu tirei um banco do lugar e coloquei em outro.
As pessoas às vezes não conseguem observar. Às vezes o orgulho, o eu, as pessoas querem promessas, as pessoas querem bênçãos, e Deus Ele quer dar, só que Deus está dizendo aqui, ó, a primeira coisa que o meu povo que se chama pelo meu nome é se humilhar. Se não tirar o orgulho, Deus não recebe nem a nossa oração. Em segundo lugar, olha aí na Bíblia para vocês verem, depois da humilhação, está dizendo orar. É a segunda, a segunda, como que eu posso dizer, algo que Deus está dizendo, que Ele está dando essa condição para todos nós, é a palavra correta. A segunda coisa é o quê? É orar. Orar, a oração, as reuniões de orações me preocupam. As reuniões de orações me deixa cabeludo. Eu fico cabeludo de ver as reuniões de orações. A primeira coisa é tirar o orgulho. A segunda é orar. Em tempos de crise, as pessoas estão falando tanto nesse século que nós estamos vivendo. Meu Deus, a crise está grande, mas a crise, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A crise é assim, a crise é assim. Mas e aí? O que nós fazemos nos tempos de crise? Oração. Se nós não orar, nós estamos perdidos. A segunda opção, em tempos de crise, o povo deve orar. Se o meu povo que se chama pelo nome orar e me buscar, ou seja, o pecado ele produz sofrimento para a nação, mas a oração ela abre o caminho para a restauração. As pessoas clamavam, quando a igreja se prostra para orar, Deus ele restaura. Deus restaura toda a nação. Hoje, ainda a igreja é conhecida por quê? Por que a igreja é conhecida como? Porque ora. Já viu aquela pessoa que teve um dia um carro novo e às vezes esse carro ficou velho? O carro ficou velho. O carro já não é mais novo. Já usou ele. Quando a gente comprava outrora uma geladeira, ia lá na loja, comprava uma geladeira, pagava R$1.000. Se você for devolver no outro dia a geladeira, você não consegue devolver por os R$1.000, mesmo não ter ligado ela. Eles vão falar que não, já era, já tirou da loja. Ou seja, tirou da loja, perdia toda a validade. Assim, às vezes, somos nós. O tempo foi passando e ficou aí fora que nós somos uma igreja de oração. Mas seja sincero, você tem orado? Seja sincero, tem orado? A segunda opção. A primeira é tirar o orgulho. A segunda é orar. Para receber promessa em tempos de crise, para ter a restauração, a importância da oração, a importância de quando nós se prostramos e quando a igreja ora, o braço do nosso Deus, ele se move para restaurar tudo, se move para abençoar. A oração é a maior arma da igreja, pois Deus ele age por intermédio da oração. Convide as pessoas para orar. Vamos fazer uma campanha de oração. Não. Ô pastor, não dá para fazer aí uma campanha de prosperidade para nós? Vamos fazer uma campanha de prosperidade? Vai aparecer um monte de gente. Vamos fazer um propósito de oração? Não. Esse negócio de oração é só para quem tem cabelo branco. Quem não tem cabelo branco não dá para orar. Não, é para todos. A importância de nós orar. Você quer a resposta de Deus? Parece que outro dia uma pessoa falou para mim assim: pastor, o senhor ora muito. 30 minutos é muito tempo. Eu até fiquei com vergonha de responder. Falei, meu Deus, é tão pouco 30 minutos de oração que eu fico com vergonha. Não sei nem o que eu falo para a pessoa. Mas está bem, deixei quieto. A outra pessoa falou assim, né? Esse dia, uma pessoa falou para mim assim: não, é muito cedo. Eu falei assim, meu Deus, e então hora à noite, é muito tarde. Eu falei, então qual é o horário que vai colocar então?
As pessoas fogem. Se colocar meia-noite vai ser muito tarde. Se colocar 6 horas da tarde vai ser muito cedo. E assim nós precisamos orar. Se nós não colocar no nosso coração que nós precisamos orar, a nossa família vai padecer. Os nossos amigos vão padecer. Ei, se nós não orar, as promessas de Deus não irão acontecer na minha vida e também na sua vida. Deus não vai agir, irmão, se nós não orarmos. A oração, ela é revolucionária, pois orar é conectar o altar com o trono, é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. Imagine, nós vamos unir a nossa fraqueza com algo maravilhoso. Eu me preocupo, cada dia que passa, eu vou me preocupando, porque eu vejo que as pessoas precisam, até falo para Deus, olha aquela pessoa, está precisando, Deus, aquela vida está precisando de algo, mas aí Deus fala, falta dedicação, falta perseverança. Geralmente quando as pessoas me chegam assim, pastor, eu estou passando por tal coisa, a minha esposa, ou meu esposo, ou meu filho, eu estou com uma enfermidade, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu pergunto, o porquê que você está assim? É porque Deus está permitindo, ou você está sendo desobediente? Ser desobediente não é estar só lá no mundo praticando coisas erradas, não. É estar na sua casa e deixando de cumprir os nossos deveres como cidadão do reino. A gente, como cidadão da cidade, do país, não temos que cumprir deveres perante o governo, perante a prefeitura? Nós precisamos, nós temos deveres. Se nós sair pelas ruas aí e começar a jogar papelzinho na rua e um guardinha ver, ele pode chamar atenção e pode te multar porque você está jogando um papel. Nós temos que cumprir deveres. Nós não podemos viver numa sociedade como eu quero. Não, eu tenho obrigações para o município, eu tenho obrigações para o governo, eu tenho obrigações para o poder executivo, legislativo e judiciário. E o reino? E perante o reino, quais são as minhas obrigações? Quais são as minhas responsabilidades perante Deus? Será que eu estou cumprindo a minha responsabilidade como cidadão, a qual eu falo assim, Deus, um dia eu quero morar com o Senhor. Aí eu pergunto, como vai morar com Ele? Se não gosta de conversar com Ele. Como? Vai fazer o que lá? Vai passear? Lá no céu não é para passear. Não. Como nós iremos para lá se nós não cumprimos os nossos deveres e obrigações como cidadãos do céu? Nós temos responsabilidades a cumprir. Então, quando a igreja se prostra em oração diante de Deus para buscar a sua face, o caminho da restauração e do avivamento, porque isso é avivamento. As pessoas pensam que avivamento, o milagre não está acontecendo, o canceroso está chegando na igreja e está indo embora canceroso. É culpa de quem? É culpa da igreja que não ora mais. Porque outrora a igreja orava e o paralítico andava. Outrora a igreja orava e o câncer, as pessoas chegavam na igreja e até soltava macumba tudo para fora. Vocês lembram disso? E por que não acontece mais? Eu acho que é por conta de alguém. É culpa de alguém. Não, a culpa é nossa. Responsabilidades como cristão, de se humilhar, de orar diante de Deus. Em terceiro lugar, o que a Bíblia está dizendo aí? O que a palavra do Senhor está dizendo? Em tempos de crise, o povo de Deus deve abandonar os seus maus caminhos. Ou seja, se converter dele. Os pecados do povo de Deus são mais graves do que o pecado das pessoas deste mundo. Irmãos, Deus, a Bíblia chega a dizer, pastor, se eu não perdoar uma pessoa, Deus, a Bíblia chega a dizer que Ele nem recebe a minha oração. Vou estar falando sozinho. Se eu tenho mágoa com alguém, se eu tenho algo com alguém, Deus não vai receber.
Então eu preciso o quê? Primeiro, se humilhar, eu preciso orar e se converter. Eu preciso tirar essa mágoa, eu preciso tirar isso dentro de mim. Os pecados do povo de Deus são muito mais graves do que o pecado das pessoas deste mundo. O povo de Deus, às vezes, eles denunciam o pecado em público e não poucas vezes eles o praticam em secreto. Quantas pessoas que praticam em secreto o pecado? Quantos? Eu falo para tantas pessoas que sobem aqui e falam assim, nós temos que orar. Nós temos que orar. Mas você nunca vê ele orando. Está pecando. Oh, nós temos que fazer isso. Não adianta eu falar para vocês fazer se eu não fizer. Precisa começar por mim. Quando eu estou pregando, precisa iniciar comigo. Eu também preciso pedir socorro a Deus. Eu também preciso pedir a misericórdia do Senhor. Quando um cristão cai, a sua queda torna-se pedra de tropeço para os incrédulos. Quando uma pessoa cai, ele não se converte, ele é uma pedra de tropeço para muitas vidas. Isso porque o povo de Deus, ele peca contra um maior conhecimento. Irmãos, não deveria conhecer, depois que conhecer e não praticar. Nós somos insensatos. Ou seja, uma pessoa insensata, na natureza humana, ela está na onde agora? No manicômio. Está internado. E nós não somos insensatos. Nós não podemos ser. Nós precisamos ter essa ideia, observar isso no nosso dia a dia. O nosso testemunho será ineficaz, a sua voz ela é confusa e a sua influência é de quem é uma pessoa ordinária. Então eu preciso ter esse cuidado no dia a dia. Ei, eu quero promessas, eu quero bem, eu quero, como aquele hino cantou, eu preciso que o mar se abre para mim atravessar do outro lado. Como vai? Como eu vou chegar do outro lado se eu não tenho cumprido com as minhas obrigações? Como eu vou chegar do outro lado se eu sou uma pessoa que não sou humilde, se eu não se converti, se eu sou uma pessoa que não tenho orado? O povo de Deus, ele é convocado pelo próprio Deus a se converter dos seus maus caminhos. Quem está dizendo aqui, ó, no versículo 14, é o próprio Deus. Ele está dizendo aqui, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Não sou eu que estou dizendo. É o povo dele que tem que se converter. Ele está dizendo que o povo é dele, o povo não é do pastor. O povo é do Senhor. O povo é do nosso Deus. Então Deus está deixando o que aqui? Condições tanto para mim como para você também. Então o povo de Deus, ele é convocado para Deus, para quê? Porque quando isso acontece, então a sua cura brota sem detença e a nação toda é abençoada, como ele está dizendo lá, ó, e orar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Deus só vai ouvir se nós colocar essas condições em prática. Se nós colocarmos no dia a dia. Se nós orar e não orar. Em quarto lugar, em tempos de crise, quando o povo de Deus se volta para Deus, ele se volta para o seu povo para sarar a sua terra. Deus está dizendo, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer promessa de Deus? Quer ser abençoado? Quer viver os princípios? Quer viver as condições que Deus está dizendo? O povo de Deus precisa passar pela porta do arrependimento para ser perdoado e para ser curado. Não é possível, nós não somos insensatos. Nós somos adultos, nós não estamos tomando leite, nós entendemos muito bem o que as Escrituras estão nos orientando. E nós precisamos colocar isso então para receber promessas de Deus, para receber as bênçãos do Senhor. O nosso país, ele está doente, ele está caído pelos seus pecados. A cada dia as coisas estão piorando. Se nós não fazer a nossa parte como igreja, como cidadão do céu,
o que será que vai acontecer com os nossos filhos e os nossos netos? O que irão acontecer com eles se nós não realizar a nossa parte? O nosso país está doente, desde o palácio, meus irmãos, até uma casa muito pobrezinha, desde o parlamento, as cortes, desde a igreja, as famílias, desde a indústria, o comércio, desde as salas das escolas, as ruas. A nossa nação tem se multiplicado e os seus pecados contra o nosso Deus. Pastor, hoje é culto de doutrina, hoje não. Hoje é promessas. Vocês querem receber promessas? Princípios. Quer ser abençoado por Deus? Princípios. O desejo do coração de vocês é que essa nação seja curada? Princípios. Você quer que esse povo que está aí fora seja transformado? Você gostaria de ver o seu filho, o seu neto na igreja congregando, aceitando Jesus e falando: eu também quero ser desse Senhor? Princípios. Quando nós vivermos os princípios de Deus, não haverá crises. As crises estão acontecendo. Sabe por quê? Porque nós desfalecemos. Muitos de nós, já estamos às vezes em uma situação de esfriamento tão grande, que parece que quando nós dobramos o joelho, parece que nós vamos passar uma eternidade orando. E a cada 2 minutos nós ficamos: nossa, só passou 2 minutos. Nossa, só 30 segundos. Nossa, passou mais 1 minuto só. Meu Deus, 1h30 de oração. Meu Deus, passou 5 minutos. Parece que eu estou aqui 1 hora orando. Princípios. O dia que nós colocarmos os princípios de Deus em nossas vidas, esse lugar aqui, pode ter certeza que vai chegar paralítico aqui e ele vai voltar para sua casa andando sem a cadeira de roda. Desde que a igreja, em comunhão, todos juntos, tenha princípios diante de Deus. A solução para este país, a solução para esse povo, não está nas decisões de nossas cortes, nem apenas na urna do voto popular. Não adianta ficar brigando. Quem ganha, quem perde, não adianta. Não está lá de maneira nenhuma. A solução para o nosso Brasil está em Deus. Está no Senhor. De que forma, pastor? Me explica, como que está em Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí ele faz uma ligação. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No versículo 15 ele diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Comece hoje, não deixe para amanhã. Comece a fazer a sua parte. Você que quer princípios, você que quer receber promessa, a partir de hoje nós precisamos se voltar a Deus. O que o ser humano mais precisa não é do governo, esquerda ou direita. O que o ser humano mais precisa é de Jesus, é do Salvador. Fique em pé, oremos ao Deus, soberano Deus, eterno Pai que está no céu. Quero apresentar esta vida, Pai, quero apresentar esta pessoa. Pedimos ao Senhor o perdão, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu creio, Senhor, se o meu povo, diz a sua palavra, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu apresento esta pessoa
pessoa de casa. Eu apresento esta vida, Pai querido, Pai amado, que ouviu esta pregação, que acompanhou, Senhor, esta mensagem, que o Senhor alcança, que o Senhor trabalha, que o Senhor realiza a grande obra sobre esta vida, sobre esta pessoa. Eu oro também por cada um que está aqui, Senhor. Tenha de misericórdia da minha alma, Senhor. Tenha de compaixão, Pai. Eu não quero, Senhor, me esfriar. Eu não quero, meu Senhor, Pai querido, ser uma pessoa, Pai querido, na sua presença, sem praticar os seus princípios, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, meu Senhor. Nos ajuda, Pai querido. Não deixa, Senhor, eu ser uma pessoa orgulhosa. Não deixa, Senhor, Pai querido, Pai amado, coloque no meu coração, Senhor, um fogo ardente, Pai, para orar, para clamar, para pedir misericórdia ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, eu oro por este povo, Pai. Eu oro por esta igreja. Não deixa, Senhor, Pai querido, Pai amado, não é o governo, Pai, que o povo precisa, necessita. O que o povo precisa é de um Salvador. O que o povo precisa, eu preciso. Esta pessoa que está na sua casa, Pai, Senhor, o Senhor não tem compromisso com aquele que está lá fora, não. O Senhor tem compromisso conosco que está aqui dentro, Pai. Senhor, tira, Senhor, se tiver um orgulho dentro de nós, tira, Pai querido, que nós venhamos, meu Senhor, colocar em prática a oração, e nós venhamos se converter dos maus caminhos, Pai, porque nós temos a certeza, Pai querido, Pai amado, que o Senhor vai ouvir do céu, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Ah, Espírito de Deus, tenha de misericórdia, Pai. Tem pessoas na minha família que precisa ser salva. Tem pessoas na minha parentela, Pai. E o Senhor deixou promessa, Pai. O Senhor fez promessa para Davi. Ah, Senhor, o Senhor também faz promessa para nós, Pai querido, Pai amado, que ensinamos, criamos os nossos filhos na sua presença. Por isso que eu oro, por isso que eu clamo, por isso que eu peço misericórdia, eu peço compaixão por esta vida, por esta pessoa, porque eu tenho a certeza, Pai querido, Pai amado, que tem princípio, tem promessa do Senhor. Quem tem princípio tem o mar que vai se abrir. Quem tem princípio, Pai, as bênçãos, os milagres, Pai, irão acontecer na vida de cada um. Eu apresento o povo de casa, apresento o povo que está aqui, Senhor, e o Senhor continue abençoando, cuidando, protegendo, livrando, Pai querido, de todo mal. É o nosso pedido, Pai, e nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.